Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aproveitando para gravar alguns vídeos, né? Porque eu pego um dia para gravar alguns vídeos, porque eu não consigo todos os dias gravar vídeos. Então eu tenho que pegar um dia da semana para gravar alguns vídeos. E esse vídeo que eu vou fazer agora, gente, é bem diferente, sabe? Como vocês viram no título aí, é um bate-papo e como... Vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo e como eu emagreci 11 quilos em 8 meses. Sim, 8 meses. Eu emagreci 11 quilos em 8 meses mesmo. E antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que eu não sou nada, eu não sou nutricionista, não sou nada na área. Simplesmente eu fiz algumas mudanças de hábitos na minha vida que resultaram nesses menos 11 quilos. Mas eu quero deixar bem claro também que nada que eu fiz assim vai funcionar com você. Então você tem que procurar um especialista, você precisa procurar um nutricionista, o que for, porque cada organismo responde de uma maneira. Nem tudo que deu certo pra mim pode dar certo pra vocês também. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês então nesse vídeo o que aconteceu comigo, tá? O que eu fiz, tá, gente? Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive vontade de ter uma vida saudável. Sempre tive vontade, sempre olhei assim essas mulheres que ficam dias na academia ou tem uma alimentação regrada. Eu sempre tive vontade de ter uma vida saudável, porque eu sou muito comilona, eu gosto muito de comer. Quem me conhece sabe como eu gosto de comer besteira, sabe? Minha família sabe como eu como, eu sou comilona mesmo. Adoro comer. E há muito tempo eu sempre achei errado isso, assim, sabe? Poxa, no final de semana sempre tá comendo besteira, vai pra lanchonete, vai pra pizzaria, sai da igreja, vai com os amigos comer alguma coisa. E aquilo sempre me incomodou, mas eu nunca tomava assim uma atitude, sabe? Eu não gostava, mas eu não tomava uma postura por isso. Ia deixando as coisas acontecerem. Mas assim, eu nunca fui assim fora do peso, assim, nada de obesidade. Mas assim, eu sempre fui muito de engordar, emagrecer. E eu tenho 2 filhos, e se vocês sabem, mulheres, que o nosso corpo muda. E eu sempre escutei na minha segunda gravidez, na minha segunda gestação, porque você tem que ter cuidado, porque senão o seu corpo não volta. Segunda gestação, o corpo não volta. E aquilo me deixou encucada, sabe? Me deixou preocupada, sabe? Nunca fui neurótica com as coisas, sabe? Nunca fui desse jeito. É porque se eu fosse neurótica, eu tava aqui malhadona bombada, mas eu não sou. Então eu fiquei preocupada com isso. E eu sempre tive vontade de ter uma vida saudável. Só que isso aconteceu. Eu já fiz várias dietas, vou ser bem rápida, vou tentar ser bem rápida com vocês. Eu já fiz várias dietas assim. Nunca fiz dieta maluca, sabe? Nunca fiz dieta doida assim, sozinha, de fazer dieta da sopa. Eu fazia dieta da sopa, né? Sopa eu comia tudo. Mas assim, Voltando. eu nunca fiz dieta de tomar remédio, shakes, essas coisas, tomar shake. Eu nunca fiz isso, eu tô falando de mim, eu nunca fiz isso. Agora eu já fiz dieta assim, a partir de segunda-feira eu vou começar a comer proteína, folha, proteína, um carboidrato e folha. Gente, mas chegava assim, em uma semana, no 7º dia eu já tava não aguentando mais comer frango, não aguentando mais comer folha. Aí começava a comer um monte de besteira, tipo assim, tava repondo tudo aquele tempo que eu tinha perdido. O hambúrguer, eu adoro comer hambúrguer, gente. O marido é um baita de um cozinheiro. Imagina a tentação. Ele faz várias coisas gostosas dentro de casa. É bolo, é crepe, é pizza, é hambúrguer. Gente, é muito difícil fazer dieta com ele. Mas nada é impossível. A gente tem que entender que nada é impossível. Com muita força de vontade. Eu acho que o que resume eu ter perdido 11 quilos é perseverança e muita força de vontade. Então, eu já fiz dieta de proteína, comer proteína e tal, mas já não aguentei. Então eu comecei a querer mudar de vida e tal. Então eu comecei a pesquisar
Só que como assim surgiu essa vontade imensa de eu estar esse baque assim de mudar de vida, de alimentação? Eu tenho 2 filhos, como eu falei pra vocês, e eu não tenho problema nenhum de compartilhar isso, até porque o que eu vou falar agora, várias mulheres, já aconteceu com várias mulheres, isso é totalmente normal, isso acontece com qualquer pessoa. Eu tive 2 filhos e eu tive uma 3ª gestação. Nessa 3ª gestação, infelizmente eu não fui até o final, porque eu tive um aborto espontâneo, então eu perdi o bebê, né? Eu não lembro aqui quantas semanas eu tinha não, mas eu acho que eu tava com 5 semanas mais ou menos, assim, eu acho que era isso, 4, 5 semanas que eu descobri, e depois logo em seguida eu tive as complicações e perdi o bebê. E nessa de perder o bebê, a gente sabe que quando a gente engravida, o nosso corpo muda, né? E mesmo antes da gente fazer o exame, nosso corpo já começa a responder, nosso quadril fica largo, a gente fica com a cintura larga, a gente fica inchada, né? Vocês sabem disso, mulheres. E eu fui no meu ginecologista, o Dr. Carlos Arthur, que é o meu ginecologista obstetra, um beijo pra ele, confio plenamente nele. Então eu fui nele e eu me pesei, né? Fui subir na balança nesse dia. Depois que aconteceu tudo, fui fazer minha rotina. Gente, eu não tava enorme, gente. Vocês podem falar assim, você tava magra. Claro, sei lá, pra quem tá assistindo, não sei como vai receber esse peso, mas pra mim era um peso, eu tava acima do meu peso. Antes de eu casar, antes de eu, ter filhos, eu pesava 62 quilos. Era mais ou menos isso que eu pesava. E quando eu fui nele, eu tava com 76 quilos e 800. Eu me senti muito mal, porque eu já estava me sentindo mal pela situação e estava me sentindo inchada. Eu estava me sentindo fora do peso. Então eu estava me sentindo por dentro, gente. Eu estava me sentindo mal. Então dali eu comecei a ficar um pouco triste comigo, de não conseguir fazer as coisas. Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Né? Então daí começou tudo. Né? Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? No YouTube, meninas, no Instagram, tudo, comecei a pesquisar sobre o assunto. Gente, até então eu não ia para nutricionista, eu não tinha ido para nutricionista. Não tomei remédio, nada disso. Então eu comecei a pesquisar. E 2 coisas que, com essa pesquisa que eu fiz, escutar pessoas, eu escutei 2 coisas que eu acho que foram primordiais. Esse foi o fator principal para eu mudar a minha mente, mudar todos os meus hábitos. O que eu escutei que transformou, que me fez dar o pontapé? É que descobri que a gente come por ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e na verdade a gente come pra matar a nossa vontade, A gente não come porque a gente sabe que o nosso corpo precisa daquilo. Não, a gente come por ansiedade, por olho, como todo mundo fala, por olho grande. A gente quer comer aquilo gostoso, satisfazer a nossa vontade, tá? O nosso corpo nossa ansiedade está pedindo, né? Nossa vontade, não sei. Mas eu comia por isso, eu comia porque eu queria comer chocolate, eu queria comer pizza, eu queria comer hambúrguer, que tava com vontade, dá água na boca, aí você quer comer. Eu falei, descobri que eu como por ansiedade, meu corpo não precisa disso. Eu falei, caramba, eu tenho que mudar completamente os meus hábitos, porque eu não posso ficar comendo por ansiedade, eu tenho que comer o que o meu corpo precisa. E outra coisa que eu descobri também nessas pesquisas é que você precisa, primeiramente, de tudo, é mudar a sua mente. Então eu comecei a eliminar algumas coisas na minha rotina. Então eu eliminei fritura, eliminei pão francês. Gente, eu comia 3 pães de manhã, se fosse o caso, quente. Eu chegava no meu trabalho o dia inteiro com fome, almoçava, ficava o dia inteiro no trabalho. Quando eu voltava, eu comia pão, broazinha com Nescau. Era todos os dias isso, era isso que eu comia. Então eu eliminei fritura, eliminei refrigerante, eliminei pão francês, como eu falei, eliminei biscoito recheado, esses doces, sabe? Comecei a eliminar. E comecei a substituir essas coisas. E eu também fiz o quê? Eu precisava comer de 3 em 3 horas, é o que a gente aprende, né? A gente precisa comer de 3 em 3 horas. Então eu comecei a botar o telefone para despertar
e comer de 3 em 3 horas. Eu comia a comida de uma maneira com a qual eu não como mais. Hoje eu como menos comida, né? Uma proporção menor. Eu comecei a fazer isso também por conta própria, tá? Comecei a eliminar. Então, no café da manhã que eu comia pão, eu comecei a comer pão integral, queijo Minas. Aprendi que quanto mais o queijo amarelo, mais gorduroso ele é. Então eu comecei a trocar, comia pão integral de manhã, 2 pães integrais. O queijo Minas, o requeijão era light, não comia mais manteiga. Eu fui substituindo as coisas, entendeu? Então eu comia de 3 em 3 horas, aí daqui a pouco eu comia... Eu assim, gente, uma dica legal que eu vou falar pra vocês, não adianta vocês falarem assim, eu como arroz e feijão, tomo café com leite, que era o meu caso de manhã, e vou querer de manhã tomar um suquinho, e vou querer, na hora do almoço, comer um frango com batata doce. Eu não vou fazer isso, não vai funcionar no início. Então você tem que ter uma maneira mais prática. O que você mais gosta de comer? Essa é a minha dica. O que você mais gosta de comer? Você gosta de comer tal fruta? Eu não estava sendo acompanhada por um nutricionista, né? Repito, não estava sendo. Então eu falei assim, vou comer o que eu gosto. Eu gosto muito de comer banana, gosto muito de comer maçã, então eu vou começar a substituir. Em vez de comer um lanche assim à tarde, eu vou comer uma banana. Eu vou amassar a banana e comer com canela. Eu fazia isso. Então eu comecei a substituir. Então você vai vendo o que você mais gosta. Ah, eu gosto muito de fruta, Camila. Então você começa a substituir aquelas coisas gordurosas que você comia por fruta. Eu particularmente gosto muito de Danone. Então tomar um grego light, pra mim é como se estivesse comendo um pudim, um doce. Então eu substituí todos os meus doces por Danone light. E no começo eu tomava Danone normal mesmo, sem ser light. Mas eu substituía, eu não comia doce, não comia besteira. Eu comia um Danonezinho com uma granola e sempre inventava. Uma Danone com chia, eu tava sempre inventando alguma coisa. Então assim, não é nada impossível de você fazer. Uma dica que eu dou, e que funciona comigo, é você se adaptar e também no seu dia, né? E sempre andar com alguma coisa na bolsa. Porque o que acontece? Quando a gente está com muita fome, a gente quer comer o que tem pela frente. Então a gente sempre tem que ter na nossa geladeira ou no nosso armário coisas saudáveis. Fruta, legumes, um pão integral, um queijo Minas, um requeijão light. Então essas coisas funcionaram pra mim, entendeu? Então eu substituí as coisas das gordurosas para as mais saudáveis. Então eu tirando. Então outra coisa legal também que eu fiz uma meta. 30 dias sem comer nenhuma besteira. Eu fiz 30 dias sem comer nenhuma besteira. Falei, eu preciso fazer isso, para ver se eu consigo, para ver se meu corpo começa a entender que não precisa daquele hambúrguer, não precisa daquele sorvete. Então eu fiz 30 dias, uma meta comigo, eu fiz um desafio pra mim. 30 dias sem comer besteira. Então, gente, é muito difícil você ficar 30 dias sem parar de comer besteira. Isso foi o que eu fiz. Só que assim, eu não parei de uma vez. Parei, amanhã eu não vou começar a não comer nada. Aconteceu de cliente me oferecer um bombom e eu, por educação, vou pegar, eu não vou falar, ai, tô de dieta, não posso comer. Não, eu pegava e comia. Se eu tivesse com vontade, claro, eu vi o chocolate, tava com vontade, eu ia lá e comia o chocolate. Então eu fui fazendo isso, não cortei assim, sabe, de uma hora pra outra as coisas. Eu fui fazendo aos poucos, até o meu organismo acostumar. E até eu entender, a minha mente entender que eu não preciso comer aquilo para o meu corpo ficar bem. Eu fui tirando lentamente, eu fui substituindo as coisas. Fiz a meta de 30 dias, não comer besteira, tipo, não comer final de semana hambúrguer, pizza, sorvete, nada dessas coisas. E fui contando os dias, assim, sabe? Hoje é o quinto dia, eu não vou comer. Aí, o que aconteceu no final de semana? No final de semana a gente vai pra igreja, os amigos vão vamos não sei aonde, vamos comer um lanche ali. Eu falava, não amor, vamos pra casa, a gente vai fazer um hambúrguer saudável. Então o que a gente fazia? Eu tava morta de vontade, assim, cheia de vontade de comer um hambúrguer. Eu chegava em casa, a gente fazia um filé de frango, pão integral, botava queijo Minas, fazia aquele sanduba, sabe? Mas com coisas saudáveis. Então eu comecei a me acostumar com isso. E pra mim é muito gostoso comer um pão integral, torradinho, com um filé de frango, um requeijão light, boto uma alface, tomate. Pra mim já tá bom. Então eu comecei a fazer isso. E começou a dar certo, gente. Eu comecei a não sentir falta do refrigerante, comecei a não sentir falta do hambúrguer. E fui fazendo isso, 30 dias sem comer besteira. Quando eu cheguei no 30º dia, eu vi que eu tinha conseguido os 30 dias sem realmente comer nenhuma besteira. E
com essa alimentação de 3 horas e tal, comendo pouco, foi fazendo isso. Quando eu cheguei no 20º dia, eu vi que, caraca, eu consigo fazer isso. Aí eu falei, cara, eu vou fazer mais 30 dias. Aí que eu fiz mais 30 dias. Eu falei, se eu consigo fazer 30, eu consigo fazer mais 30. Porque eu sei que eu vou conseguir, meu organismo vai se adaptar. Porque se eu conseguir, eu vou conseguir mais 30. Consegui, gente, fazer mais 30 dias, porque eu quis fazer esse desafio comigo. E com isso eu me pesei. Aí eu perdi 4 quilos. Se não me engano, eu perdi 4 quilos em 2 a 3 meses. Aí eu falei, tá desinchando e tal. Aí tem uma época que você pensa assim, cara, você tá fazendo a dieta, você tá fazendo ali o negócio e você fica empacando nos 4 quilos. Eu não sei se já aconteceu com você, você empaca nos 4 quilos. Olha, me deu vontade de desistir, me deu vontade de parar. Aí eu falava comigo mesmo, você ficava igual uma maluca falando pra mim mesmo, cara, você vai comer tudo de novo e vai jogar tudo aquilo de saudável que você comeu embora, vai jogar fora. E todo esse sacrifício de 30, 60 dias que você teve, você vai jogar assim, ó, todo o dinheiro que você gastou com coisa integral e light. Cara, isso funcionou pra mim, porque eu falava comigo mesmo, eu conversava comigo mesmo. Não posso, vou comer um hambúrguer, vou ficar comendo hambúrguer, vou ficar enorme. Não, nada disso, não quero isso pra mim. Eu não quero pra mim isso, porque eu tava me sentindo mal. Eu acho que a partir do momento que você não se sente bem, você tem que mudar os seus hábitos. Então eu falei, cara, não vou fazer isso. Aí eu ficava lutando contra mim todos os dias. É muito engraçado isso, não tô inventando nada, foi realmente o que aconteceu comigo. E eu continuei na mesma rotina, substituindo as coisas, levando as coisas para o trabalho, marmitinha. No início você tem que andar com marmitinha, literalmente, eu andava com marmitinha, com pão integral, um polenguinho light. Se eu saía na correria, eu pegava uma banana, eu pegava o polenguinho light, botava dentro da bolsa e ia trabalhar. Eu não ficava sem comer. A minha meta era não ficar muito tempo sem comer 3 horas, porque eu me conheço, eu sei que se eu passar de 3 horas, almoçar e só comer 6 horas da tarde, eu vou ficar igual um cão pra comer. Eu vou comer muito, gente. Eu sei que eu não vou aguentar, meu estômago vai doer e eu vou comer. Então a minha meta era, eu não posso ficar com fome, eu não posso ficar com fome. Então eu sempre comi alguma coisa. Então quando eu ia almoçar, quando eu ia jantar, eu não tinha aquela fome gigante. Porque eu já tinha comido alguma coisa 3 horas atrás. Eu tinha comido uma fruta, eu inventava, eu pegava um danone, cortava banana, botava chia, pegava um grego, banana, chia na hora do lanche. Depois do almoço, eu fazia isso, fazia uma misturinha e comia para poder saciar aquela vontade. Aí depois, 7 horas, 6h30, eu comia uma outra coisinha e sempre comia uma coisinha de domingo. Então eu sempre assim, era minha meta, eu fiz metas para mim, funcionou. Depois eu comecei a perceber que as minhas roupas estavam largas em mim, eu não tinha me pesado, ainda. E eu falei assim, não vou me pesar mais não, porque se eu ficar me pesando todo dia, eu vou ficar ansiosa e ver que o negócio não tá funcionando, eu não vou me pesar mais. Eu comecei a perceber, gente, quando as minhas roupas começaram a ficar largas em mim. Pra vocês terem uma ideia, eu vestia 44. Hoje, eu tô vestindo 40. Eu não tenho nenhuma roupa 40 ainda, eu tô com roupa tudo larga em mim, tudo caindo. Não tô falando que vai me gabar não, tô falando porque assim, eu consegui perseverar e consegui dizer não pra besteira. As pessoas ficavam brincando comigo. Vai comer não? Tem um negócio gostoso que meu marido fazia comida. Eu falava, não vou comer essa comida, não vou comer esse macarrão, não vou comer. Eu comia meu arroz, comecei a comer arroz integral, comecei a comer frango e comia. E eu gostava, eu sempre gostei de frango grelhado. Aí eu inventava um legume diferente pra poder não ficar comendo aquela mesma coisa todo dia. Então assim, eu me ajudava, eu estava me ajudando, sabe? E não é fácil. Mas assim, você tem que ir tirando aos pouquinhos e mudando aos pouquinhos. Se você mudar drasticamente, você come um monte de hambúrguer no final de semana e segunda-feira você querer comer carne com folha, proteína com folha, não vai funcionar. Você tem que mudar a sua mente, falar assim, eu quero ter uma vida saudável. É uma vida, o tempo todo. Eu não quero, tipo assim, viver numa dieta de um tempo. Eu falava pra mim, eu não quero viver uma dieta de um tempo. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero mudar os meus hábitos, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero ter uma vida até eu morrer saudável. Eu falava isso pra mim. Então, assim, é uma mudança de mente que você tem que ter. E funcionou pra mim. Então eu acho que tudo é a perseverança e a força de vontade que você tem que ter, e você tem que se ajudar, você tem que fazer um legume, você tem que... E não é difícil no início,
eu comecei a tomar muito suco detox, né? Eu fazia com as frutas que eu gostava. Não adiantava ficar pegando um monte de fruta, pegar a receita da internet que aquela pessoa fez que emagreceu tanto. Eu não fazia isso. Eu fazia com o que eu gostava. Era abacaxi, que era docinho, que eu adoro abacaxi, couve, limão. Então eu fazia o suco das frutas que eu gostava. Botava um pouquinho de gengibre. E nesse período de adaptação eu comecei a fazer esse suco detox. Tomava de manhã, em jejum. Então, gente, eu comecei a fazer essas mudanças pouquinhos, aos pouquinhos. Mas, tipo assim, eu não deixava de comer. Eu teve no começo depois daquela meta dos 30 dias, 60 dias, eu comecei tá no aniversário, eu comia um pedaço de alguma coisa. Aí eu já não comia aquele monte de coisa que eu comia. Eu comecei a diminuir, eu comecei assim, não tirar, cortar. Eu comecei a diminuir as coisas, entendeu? E funcionou muito pra mim. E eu percebi que as minhas roupas estavam largas. Aí eu fui perdendo a balança. Em 6 meses, mais ou menos, eu perdi mais ou menos uns 8 quilos, 7 quilos mais ou menos. Eu não lembro que eu não fiquei cronometrando esse mês, não. Eu fiquei nessa ansiedade de ficar cronometrando quantos meses eu perdi tal. Mas eu lembro que foi nesse período assim, de 6 a 7 meses, eu perdi uns 6, 7 quilos, 8 quilos, não sei, não lembro. Eu sei que tem 2 meses, 2 meses e meio que eu fui pra nutricionista e a gente conversou e tal, ela viu meus exames e ela falou, Camila, você pode chegar a 65 quilos, que é o ideal pra você e tal. Você pode até emagrecer mais, mas isso vai te trazer, de repente você fazendo um exercício, você pode se sentir fraca, então não é legal. Então a nossa meta é 65 quilos. E daí eu comecei a fazer, teve algumas mudanças, ela falou que eu tava indo bem na minha dieta e tal, era uma nutricionista muito tranquila, não me passou nada assim, você vai comer tantas gramas, não. Ela fez uma rotina, um cardápio bem legal, umas substituições bem gostosas também, que é a tapioca, a crepioca, que eu falo pra muita gente sobre a crepioca, substituir, lanchava a crepioca, o Happy 10. Então ela me ajudou bastante. Então ela falou comigo, vamos chegar a 65 quilos, que é o ideal pra você. Gente, eu, graças a Deus, eu cheguei a 65 quilos. Então eu tô assim, tentando me manter nesse peso, 65 quilos. Confesso pra vocês que eu engordei 1 quilo, porque chegou Natal, chegou época de festas e eu comecei a comer algumas coisas que eu não estava comendo. E eu estou comendo algumas besteiras que eu não estava comendo, vou confessar pra vocês, porque eu não sou santa não, e não vou ficar fazendo pose aqui e nem teatro pra vocês. Eu como algumas besteiras agora, mas assim, eu tenho toda a minha mente transformada. Eu acredito que a minha mente mudou, porque assim, no meu dia, eu tenho uma disciplina em relação à alimentação. Eu tenho que melhorar muito, eu tenho que voltar até no nutricionista, porque ela precisa me acompanhar, para como eu faço para manter meu peso. Eu não sei se a minha alimentação continua mesmo, então eu tenho que voltar na especialista, eu tenho que voltar nela. Eu tô errada, eu tenho que marcar, eu não marco, porque eu não tô me devendo marcar, eu não marco. Mas assim, gente, foram as mudanças que eu fiz, foram essas que eu hoje tô com 65 quilos e algumas gramas. Eu me peso, eu sempre tô me pesando. Mas agora eu devo estar com 66 quilos. Mas assim, meu organismo mudou, porque eu como besteira e eu acho que, caraca, eu engordei 3 quilos, eu engordei no Natal. Eu fiquei desesperada achando que eu engordei no Natal, porque a gente acaba comendo rabanada, comendo muita besteira. Eu falei, não engordei. Fui ver que eu não tinha engordado isso tudo, sabe? Aí corri atrás. Não sou muito adepta, não sou muito de fazer exercícios. Eu queria ser muito assim, sabe, de academia, mas eu não sou ainda, uma coisa que eu tenho que... Já cheguei a fazer alguns exercícios em casa, mas eu não sou muito adepta a exercícios não, mas a fazer exercícios. Fiz isso, fui substituindo as coisas e que deram certo pra mim. Fui fazendo aos pouquinhos e tentando mudar a minha mente e aprendendo que meu corpo não precisava daquelas besteiras. Eu preciso comer aquilo que realmente meu corpo necessita, né? Proteína, carboidrato, essas coisas que a gente sabe. Então eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, incentivado vocês e se você não está se sentindo bem, é hora de você parar e rever o que você pode mudar, né? E nada é impossível, a gente consegue sim. É só ter um pouquinho mais de foco, de perseverança, se vigiar, se policiar todos os dias. Mas eu acho que a gente consegue sim, não é nada impossível. Eu achava que eu nunca ia conseguir emagrecer.
Sinceramente, não é besteira não. Eu achava que realmente eu nunca ia conseguir parar para ter uma vida diferente, uma rotina diferente. Mas eu consegui, se eu consigo, vocês também conseguem, com certeza, de parar de comer besteira, ser menos comilona e mudar a mente de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário, mandar uma mensagem, que de repente eu faço outro vídeo explicando melhor, e o que vocês quiserem saber, eu estou pronta para responder. Tá bom? Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!